Bom dia. Bom dia. É difícil você falar bom dia num dia de luto, né? Aí você fala, como é de costume dizer bom dia, bom dia. E as pessoas muitas vezes dizem bom dia sem que isso seja um bom dia. Porque esse é um mau dia, né? Então, ninguém quer falar mau dia, então a gente fala bom dia. Bom dia! Bom, então, ninguém está de luto, nós estamos em festa, o Senhor está aqui, a pessoa mais importante do universo. De quem reverencia os céus. Ele está aqui. Aquele que tem todo o poder. Aquele que detém todo o poder sobre todas as coisas. Aquele que é capaz, num gesto da sua bondade, ousar ter misericórdia de todos aqueles que se aproximam dele. Esse é Jesus, o nome que está acima de todo nome. E diante desse nome estaremos todos aqui um dia, para ouvir, vinde benditos de meu Pai, ou para ouvir, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Haveremos de ver, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Eu verei com os meus próprios olhos. Esses olhos verão o meu Redentor. Para muitos aqui, não é nada bom essa frase, porque encontraremos Ele com toda a sua glória, derramando sua glória, envolvido em toda a sua glória. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Isso está lá em Apocalipse. Jesus se apresentando todo poderoso. Mais poderoso é impossível pensar. Ele em luz tão inacessível, jamais visto por alguém. Esse é o Todo-Poderoso, Deus, e a seu Filho Todo-Poderoso, dado por Ele, o nome que está acima de todo nome. Aquele que tem o nome mais poderoso da terra. Não é aquele que quer ter poder ou acha que tem poder. É aquele que, de fato, reúne todos os atributos. E a quem o Pai deu a ele todo o poder, sobre todas as coisas, sobre todos os elementos químicos, físicos, espirituais. Ele é o grande Senhor. E nós estamos diante desse homem poderoso, ele está no nosso meio. Porque ele está no nosso meio. Porque ele disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então ele está aqui, porque nós estamos querendo que ele esteja. Ele está aqui, porque as nossas orações nos levam até ele. Ele está aqui,
não porque somos alguma coisa, não porque temos alguma coisa a mais, um plus, alguma coisa que nos mostre alguma dignidade. Estamos cobertos da nossa indignidade, mas Ele nos cobre com a sua própria dignidade. Ele é Jesus. A esse nome nos curvemos todos. A esse nome dobremos nossa vontade. A esse nome não podemos fingir alguma coisa ou achar que podemos lhe enganar de alguma maneira. Esse é Jesus. A experiência daqueles que viram Jesus foi marcado por grande angústia e sofrimento. Porque quando o viram, disseram: ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim, não há força em mim para estar diante dele. Diante dele, todas as coisas se tornam completamente vazias e sem poder. O temporal se torna cinza e a eternidade assume todas as coisas. Esse é Jesus, a quem nós seguimos. Saulo, no caminho de Tarso, achando que ele era um grande homem, capaz de destruir aqueles que se chamam seita, né? Graças a Deus, esse negócio de seita já nos acompanha há muito tempo. Todo mundo acha que, porque nós amamos Jesus, somos uma seita. Parabéns! Isso não é sua invenção. Há muitos anos atrás, inventaram esse negócio de chamar de seita. A seita dos caminhos. Aqueles que seguem a Cristo. Esse é um nome muito interessante para nós. Não fique esperando grande honra de estar andando com Jesus. Porque se você não está sendo perseguido, você irá ser perseguido por causa do nome de Jesus. E se você acha que não vale a pena ser perseguido pelo nome dele, é porque você não conhece Jesus, você não sabe quem é ele. Então, lá estava Saulo, a caminho de acabar com essa seita falsa. Vamos acabar logo com esse negócio. E foi para lá, perseguindo. E indo ele ao meio-dia, segundo relatos de Atos 26, 13. Ao meio-dia, ó rei, ele estava preso, não aprisionado, mas preso pelo um rei, diante de um poderoso. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, eu vi uma grande luz, mais brilhante do que o sol, que me envolveu. E eu caí aterrorizado. E perguntei: quem és tu, Senhor? Ele sabia que estava diante de algo que ele não conhecia. E o próprio Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aquele Jesus ressuscitado, todo-poderoso, se apresenta a Saulo e diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a partir dali, houve uma mudança completa na vida de Saulo. A partir dali, ele não sabia nada mais. Ele não tinha nenhuma teologia. Ele não era doutor da lei. Ele não era alguém que compreendia muitas coisas. Ele cai aos seus pés, sem força. Ele
Ele não está contando a experiência de uma outra pessoa. Ele não está contando a experiência de alguém que ele conheceu. Ele está falando da sua experiência de ter conhecido Jesus. Ele olha para si mesmo e diz: eu fui pego. Não há como fugir dele. E ele sabia que dali para frente, nunca mais, ele poderia ser o mesmo homem. E segundo Atos, ele entra, ouve as direções de Jesus. Jesus não prega o evangelho para ele. Jesus não fala: eu sou aquele que estava crucificado. Jesus disse para ele, imperativamente: entra na cidade e eles te dirão o que te convém fazer. E durante 3 dias, ele não comeu, não bebeu, não havia força nele. Ele não ousava mais desobedecer aquele que ele havia conhecido há 3 dias. Ele estava completamente rendido a um poder maior do que a sua vontade. Maior do que a sua soberba, o seu nariz empinado, a sua mania de saber tudo e direcionar do jeito que queria. Agora ele fala: o que é que eu faço? Para onde eu vou? A vontade dele tinha sido completamente quebrada naquele dia. E a partir dali, ele espera que algum corajoso possa ir lá e o batizar. E Deus tem que convencer o trêmulo Ananias para lá e batizar ele e orar por ele por cura, para que lhe fosse restabelecida a visão. E a partir dali, não fez mais a sua vontade. Não queria fazer mais a sua vontade. A partir dali, ele saiu para fazer exatamente o que o Senhor estava falando. E a partir dali, ele se tornou um discípulo de Jesus. Não porque ele se denominou discípulo de Jesus, mas ele sabia: eu não tenho mais como resistir a ele. Eu não tenho mais vida. Eu não tenho mais destino. Eu não tenho mais sonho. Eu não tenho mais propriedade. Eu não tenho mais conhecimento. Eu não tenho mais nada. Eu vi o Senhor. Tanta arrogância que havia em uma pessoa, agora essa arrogância é substituída por uma rendição completa. Ele se rende àquele que era maior do que ele. Aquele que foi a esperança das nações. Parece que Paulo inaugura claramente o que é ser um discípulo. Ele mostra exatamente o que é deixar tudo. É deixar sua religião. Muitos abraçados ainda com a religião. Muito abraçado com o seu jeitão de ser, com a sua maneira de dizer não para Deus todo dia. Paulo agora inaugura que ele não é um homem morto, que ele nasceu naquele dia, que ele agora vai viver só para Jesus. E ele entra em Damasco, agora não como o perseguidor, agora ele é um perseguido. Feliz, alegre, encontrar a Jesus. Esse homem transformado por Deus foi dono de grandes
ensinos e promessas que até hoje nós recebemos. Um homem que ninguém dava nada para ele, agora ele é um poderoso homem de Deus. O que há conosco, amados? Esses dias, antes da data de nascimento, de aniversário, eu estava bastante pensativo. E Deus falou para mim: você já renunciou tudo? O que vocês acham? O que vocês acham? Será que eu já renunciei tudo? Alguns acham assim: Edilberto já renunciou tudo. Mas eu não estou falando de vocês. Eu estou falando de Jesus falando para mim. E aí, Edilberto, você já renunciou tudo? E eu sei o que ele está falando. Eu sei o que ele está tentando me falar. Essa voz eu conheço. Essa voz eu sei quem é. E ele está fazendo um scanner no meu coração. Ele está achando que eu estou gostando de alguma coisa que não é ele. E ele não vai mostrar. Eu vou ter que descobrir. Eu estou gostando. Eu estou gostando muito. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Você já experimentou faltar as forças nas pernas? Você já experimentou faltar a força no seu corpo? Como se não tivesse bateria, se não tivesse mais vigor? Você sabe diante de quem você está? Ou a sua religiãozinha não cabe Jesus. Ainda existe renúncia? Ou você fala: eu não suportaria que o Senhor tocasse aqui ou ali. Você quer escutar a voz do Senhor? Você quer escutar a voz daquele que conhece cada estrela pelo seu nome? Não se faça de desentendido, de que não está entendendo, que você é um tipo de pessoa incapaz de compreender. Essa palavra é muito direta. É você mesmo que controla a tua vontade. É você mesmo que só faz o que você gosta. Essa sua zona de conforto, esse teu amor por algumas coisas que nem são lícitas, mas que não convém. Você está preparado para encontrar com aquele que tem todo o poder, aquele que de verdade é o seu dono, aquele que conhece profundamente o seu coração? Se você pode responder essas perguntas para ele, você realmente está entendendo o reino de Deus.
O reino de Deus não é fictício. Não é ir na igreja no sábado, no domingo. Não é ir lá e frequentar e cantar as músicas. O reino de Deus está no nosso coração, está dentro do nosso ser, onde Ele controla completamente a nossa vida ou não. Nosso irmão Saulo entendeu isso. Não faltou mais vontade nele de fazer o que ele queria, mas ele sabia que ele tinha que fazer aquilo que era a vontade de Deus. Lá reunidos, servindo ao Senhor, na igreja vibrante de Antioquia, uma igreja que estava crescendo, uma igreja que era pujante, uma igreja com 5 pastores. Paulo era um dos pastores, Barnabé era outro pastor, e disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e Barnabé para uma obra fora daqui. E eles, servindo ao Senhor com oração e jejum, se propuseram a obedecer a Deus. E saíram ao mundo afora, naquelas viagens maravilhosas, transatlânticos de luxo, cidadania, dinheiro no bolso. Não, eles não foram assim. Eles foram para uma viagem sem volta, sem rumo, aonde Deus estava mandando eles irem. E eles foram e anunciaram a Jesus, porque eles não tinham mais sua vontade. Eles sabiam que agora o Todo-Poderoso ia poder cuidar deles. Você ainda está cheio de vontade? Ah, não, eu gosto disso, eu não como isso, eu não faço isso. Gente, isso me deixa nervoso. Quando eu fico escutando as pessoas falarem: isso aí eu não faço, isso aqui eu não como, isso aqui eu não bebo, isso aqui eu não vou fazer. Você sabe o que você está fazendo? Você está dando limite para Deus, aonde você não pode. Você não pode. Você não pode fazer isso, você não pode renunciar a isso. Então o Senhor é teu Senhor, aquele que chamou você para entregar tudo. Ele também pode tocar em qualquer área da sua vida, em qualquer lugar, inclusive nas suas palavras, que você fala de qualquer jeito. Você sabe o que é seguir Jesus? É renunciar a tudo quanto tem. Você sabe o que é seguir Jesus? É você abandonar qualquer coisa que Ele diga, abandone. Você sabe o que é seguir Jesus? É carregar a sua cruz e as pessoas falarem: maldito, você é uma pessoa horrível. Tira as crianças daqui, esse homem não presta para nada. É isso que é carregar a cruz. Tá bom, bonitões, que acham que carregar a cruz no peito, uma cruz toda encravada de diamante, uma peça, isso não é carregar a cruz. Carregar a cruz é carregar um morrer diário, onde você morreu. E você sabe que você não é dono mais de nada. Você não é dono da sua reputação. Você não é dono da sua honra. Você é um discípulo de Jesus. Negue-se a si mesmo. Esse evangelho barato, pregado, R$ 2,99, leve quanto você quiser, não é o evangelho de Jesus, porque esse evangelho de Jesus fez um homem poderoso entregar todas as coisas. Saulo era poderoso. Ele era um candidato ao sinédrio, ele era um homem rico, ele é um homem que possuía muitas coisas.
Ele possuía também um caráter difícil, complicado. Ele tinha a sua personalidade, o seu jeito de ser, e ele teve que entregar tudo para o Senhor. Então, Edilberto, você vai renunciar? Ei, Deus está olhando meu coração. Talvez eu não estou querendo enxergar, mas tem muita coisa para renunciar. Talvez eu não diga com minhas palavras, mas eu tenho meus limites. Eu estava falando com uma irmãzinha querida. Ela é uma pessoa extremamente leal. Ela é uma pessoa extremamente confiável. Ela é uma pessoa que faz tudo direitinho. Mas ela tem um limite. A partir daquele limite, ela não faz mais nada. Chega, já fiz tudo. Chega, não posso ir mais adiante. Isso eu não vou fazer. Isso eu não posso fazer. Essa irmã passa na minha ideia de que uma pessoa pode servir, mas para Deus não serve, porque Ele quer muito mais. Ele quer uma pessoa que se entrega completamente, sem limite. Você vai ficar a noite toda acordado, você vai passar a noite toda aqui, vigiando esse lugar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Isso é para quem não tem limite. Eu já passei algumas noites com os irmãos conversando. E deu 6 horas da manhã, eu não tinha chegado em casa. Estava lá com um casal conversando. E na minha mente eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Será que essa conversa vai para algum lugar? Mas tinha que continuar. Continuar aquela conversa. E passou a noite toda. E o dia amanheceu. E lá estava eu conversando. Quando alguém está doente na sua casa, na sua família, você dorme. Quando alguém está doente, desesperado, você ora durante toda a noite. Quando o seu filhinho está muito doente, você não prega os olhos. Você não descansa. Há um trabalho para fazer. Você precisa vigiar aquela criança. Você precisa vigiar aquela pessoa. Porque você sabe que aquela noite pode ser decisiva. A vida e a morte estão ali. Mas você tem tanto limite, porque você tem que dormir naquela hora. 10 horas da manhã, eu tenho que acordar. Isso é limite. Não, porque Deus tem que vir e me dizer pessoalmente: gente, toma a sua cruz. O Senhor pode dizer para você, garoto, pare com esse jogo. Pare de jogar esse jogo. O Senhor pode dizer isso para você? Pode. Por que você não se dedica a outra coisa? O Senhor pode dizer isso? Pode. Por que você não para esse negócio? Por que você não para esse curso? Por que você não abandona isso? Por que você não abandona aquilo? Quem conhece Jesus não vai fazer outra coisa, a não ser querer agradá-lo. Você tem alguma coisa para renunciar? Eu tenho. Acho que eu tenho gostado de algumas coisas. E Jesus olha para mim e fala: esse negócio não vai dar certo, Edilberto.
Você está gostando muito disso. Renda-se. Renda-se. Renda-se ao Senhor. Não volte a ser escravo, querido. Escravo da sua vontade. Escravo da sua preferência. Escravo da sua maneira de ser. Não volte a ser escravo. Agora você está sujeito a Cristo. Você agora está morto. Agora você pode falar, eu estou vivo para viver a vontade de Deus. Sério, gente. Eu sempre vejo o William falando isso. Essa é a disposição do meu companheiro. Eu estou disposto a perder qualquer pessoa aqui da igreja. Qualquer pessoa que fala, eu não quero, pode ir embora. Eu não vou fazer festa, porque uma pessoa está indo embora. Mas eu sei que ninguém pode ficar aqui obrigado. As portas estão abertas. Pode ir a hora que você quiser. Mas se você está aqui, você precisa entender que há um Senhor aqui. Um Senhor que governa o meu coração. E você não está obrigado a seguir Jesus que você não conhece da minha vida. Você não está obrigado a seguir um Jesus que você não vê na vida dos meus companheiros. Você não está obrigado a viver de aparência, porque nós não estamos vivendo de aparência. Ele tem todo o direito. Aí, parece que Edilberto está brabo com a gente. Meu Deus, Edilberto, calma, tu vai dar um ataque. Está longe do hospital aqui. O doutor está lá atrás. Eu não estou bravo com vocês. Eu não estou bravo com vocês. Mas você está em perigo. Você está gostando muito de fazer o que você gosta e não aquilo que Deus gosta. Você quer saber o que é a vontade de Deus? Eu sei o que é a vontade de Deus. De cara eu já sei que eu não vou gostar. Não, tem que fazer isso. Eu vou ter que enfrentar isso. Eu nem queria estar aqui falando com vocês. Puxa, por que o William não falou? Por que o Bruno falou? Mas eu não gosto de fazer isso, mas o Senhor fala, você tem que fazer isso. Eu estou falando para você, é você que vai falar isso. Então é isso que faz a nossa vida andar no Senhor. Porque eu ando por fé, e não por aparência, e não porque eu gosto disso ou daquilo. Eu aprendi há muitos anos a andar por fé. Eu aprendi há muitos anos a caminhar com Jesus. Eu sei quando Ele fala, mesmo que eu não entenda, Ele está certo, e Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que eu não posso mais fazer o que eu quero. Ah, mas isso é para você que é pastor. Bobinho, bobinha. Não, isso é para todos nós. Quando o Senhor fez vocês, ontem o irmão veio aqui e falou para mim, Edilberto, você está equivocado, não somos mais 7 bilhões de pessoas. Nós somos 8 bilhões de pessoas. Eu quase sentei para bater palma. E Deus quer comunicar com você de maneira muito especial. Ele olha por trás do seu
das suas sobrancelhas, dentro dessa cachola aí. E ele fala: meu filho, saia desse negócio. Somos guiados pelo Espírito Santo. Ele está nos guiando. Ele vai guiando a gente pouco a pouco. E se você tem confiança em alguém, em alguma pessoa, você sabe que todas essas pessoas podem falhar, mas ele não falha. Ele enxerga você do jeito que você precisa. Até esses cacuetes que você tem, ele conhece. Aí estava aqui conversando com o Marcos, aí o Marcos olhando para mim: eu te observo. Aí eu falei: estava observando o Marquinho. Até o jeito de cruzar a perna é parecido contigo. Aí eu falei: coitado dele. Você tem um jeitinho criado pelo seu Deus. Você não foi uma criação qualquer. Estava ali, o Espírito Santo estava me falando. E de uma maneira muito especial. Eu me lembro, há muitos anos atrás, uma história que eu vi e que eu queria contar para você. Como meu companheiro diz, eu sempre alejo as histórias, mas use a criatividade para ouvir a história. Havia em uma cidade um carpinteiro daquele dos bons, um cara muito capaz. Ele já tinha deixado de ser um carpinteiro para ser um artista. E ele tinha um filhinho, ele amava o filhinho dele. Mas lá no coração ele tinha um sonho, que era realizar uma obra-prima. E ele queria dar essa obra-prima para o filhinho dele. E você sabe que coisa boa não fica feita em um dia, né? Eu demorei 9 meses. Poxa, ninguém riu. Sou ruim para entender. Quem nasceu de 7 meses aí pode também se alegrar. Pai criado do jeitinho, e ele começou. E ele tinha um projeto. O projeto dele era uma caravela. Aqueles barcos que atravessaram com os portugueses e espanhóis a conquista de novas terras. E ele sonhou com aquele protótipo, e ele começou a construir aquela caravela. E ele demorou anos trabalhando. Não sei se você consegue enxergar uma caravela. Aquele barco lindo, desenhado, todas as escotilhas, a proa, a polpa, os mastros. E ele olhava para aquele negócio e falava: meu Deus, pai, está ficando lindo mesmo. E coisa bonita você só faz uma vez, não consegue fazer duas. Você, né? Vocês são essa coisa bonita que Deus só fez uma vez. Tem uns que nasceu perto, não é mesmo? Nasceu gêmeo, né? Então é pertinho, mas foi cada um uma obra-prima. E ele trabalhou desenho a desenho, tirou, cortou, até que aquela caravela
de tamanho bem menor, mas de bom tamanho, que poderia também ir para a água. E ele preparou tudo isso, conseguiu um sistema de controle remoto para fazer algumas manobras. E botou vela nos mastros e preparou. E chegou o grande dia. Chamou seu filho, falou: filho, nós vamos num grande lago que tinha lá. E nós vamos colocar esse barco para funcionar. Imagina, essa noite o menino não dormiu, pensando naquele dia. E eu fui um menino também. Quando meu pai falava que a gente ia para a praia, aquela noite eu dormia mal. Eu acordava toda hora e falei: já está de dia? A gente vai? Que horas que a gente vai? E era uma perturbação. Porque é uma coisa que eu sou é imaginário. E aí imaginava. E aquele menino imaginava: olha, amanhã a gente vai para aquele lago. E eu vou botar aquele barco na água. Aquela água, aquele espelho de água, sem onda, sem nenhuma marola. Esse barco, essa caravela vai deslizar. E aí eles foram para lá. E estava assim, tudo calminho. E eles começaram a usar o controle remoto, fazer algumas manobras, e de repente, um vento soprou sobre as velas daquela caravela. Em vez da caravela voltar, ela foi embora, desapareceu. E eles correram, fugiram. O lago era muito grande. Tinha várias cidades que estavam ligadas àquele lago. E o menino chorava, e o pai triste. Não houve como salvar aquela caravela. E a desilusão, a decepção tomou conta daquela criança e de seu pai. E o menino foi na outra cidade, onde o lago também pegava. E viu em uma loja de coisas interessantes. Sabe o quê? A caravela, linda, naquele vidro para todo mundo ver. E aquela caravela agora tinha um preço alto. Quem encontrou a caravela, deu uma arrumadinha e colocou naquele galho: vou ganhar muito dinheiro. E o menino passou lá e viu a caravela dele. Ele falou: a caravela é minha. Não, ela não é sua. Ela está à venda. E ela é muito cara. Aí o menino desesperou. Foi em casa e falou: papai, achamos a caravela. E para a gente ter essa caravela de novo, o senhor vai ter que pagar por ela. O pai juntou lá as suas economias e foi lá e trouxe a caravela para o seu filho. Quem fez a caravela? O pai. Era presente do filho. Aquela era uma obra-prima. Não havia outra igual. Ela tinha suas marcas, mas ele havia perdido.
Esse é você, querido. Uma obra-prima. Você. Criada por Ele. Lá no ventre da sua mãe. Imagina, quando você foi criado, ele pensava, ele vai ser a alegria do meu filho. Eu vou fazer com todo carinho, perfeito, com uma mente totalmente pronta para mim, um lugar todo especial para mim. Eu vou criar esse ser que eu amo profundamente. Mas veio um vento e arrebatou você desses planos. Arrebatou você desse dono, desse pai que criou e desse filho que recebeu como presente. Agora, essa é a parte mais chocante. Você está sendo vendido. E Jesus vai lá e te compra. Compra com o sangue dele. Para poder dizer uma coisa: você é meu. Você é meu. Você é feito para mim. Aqueles olhos amáveis do Senhor sobre você, querido, que acha que você não é tão importante, que acha que você não é uma pessoa tão importante para os outros. Você mesmo, Deus criou você para Ele completamente. E de uma forma apaixonada, Ele te criou para Ele. E você se perdeu, e você se foi, e você foi para o mercado de escravo, e Ele te viu lá, e pagou alto preço por você. Para poder dizer para você: você é meu. Foi eu que te fiz. E por direito, eu sou o seu dono. Como nós vamos ficar diante de um Deus tão amoroso? Você já falou para Deus: você é meu. Eu sou teu. Eu sou tua propriedade. Você já disse: eu não tenho direito mais sobre minha vida. Eu não tenho direito de dar nem um passo adiante sem ti. Eu não posso viver sem ti. Você já esteve assim nesse lugar, aos pés da cruz, e falou: eu não posso mais seguir desta maneira. Eu não posso mais seguir perdido. Ele me amou primeiro. Ele me amou com tudo que Ele tinha. Ele entregou sua vida. Ele entregou sua vida para você. E você é dele.
Mas eu não posso, meus irmãos, eu não posso gritar dentro de você. Mas você pode gritar: tu és o dono. Tu és o meu dono. Tu tens todo o controle sobre as minhas emoções. Tu tens todo o controle sobre a minha vontade. Tu tens todo o controle com a minha maneira de ser. Eu sou teu. Eu me rendo. Eu me entrego. Eu não posso dar mais nenhum passo sem o Senhor. Se a sua experiência, querido, não contempla esse Jesus todo glorioso, em luz imarcessível, até é difícil da gente comunicar isso, porque é tão maravilhoso, tão excepcional, tão incrível, tão maravilhoso. Nos falta palavra para falar quem é esse Jesus que nos ama. Você pode dizer não para Ele. Você pode continuar dizendo que vai fazer do seu jeito, como você quer. Você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu quem é Jesus. Você precisa se arrepender. Você precisa arrepender-se. E você precisa ter um novo coração, porque esse coração Jesus quer habitar. Eu não sei que tipo de seguidores de Jesus nós temos aqui. Até aqui eu vou te seguir. Esses discípulos que falam: não aguento mais. Se esse camarada, Tamar de Gilberto, vir falar isso, ele vai ver. Porque a gente muda de querido pastor para cara, rapidamente. Quando uma pessoa acha que a sua vontade foi contrariada. Querido pastor, esse cara aí, eu aguento. Você quer se render? Não existe um lugar que tenha mais paz. Não existe um lugar de mais alegria. Não existe um lugar mais prazeroso do que esse lugar chamado rendição. Eu me rendo. Chega de lutar. Chega de brigar com o meu pai. Chega de dizer: eu não posso, eu não vou fazer. Chega desses limites malucos que a gente mesmo coloca. Chega de: é até aqui, daqui não passo. Gente, me constrange ouvir os irmãos falando algumas coisas. Os irmãos cheios de vontade, dizendo que são discípulos. Me constrange. Porque eu não tenho peito. Quando eu digo peito, eu não tenho coragem de dizer para Deus: eu não vou fazer. Eu não tenho coragem. Eu tenho medo de abrir a boca e falar: não vou fazer uma coisa. E contrariar o meu dono. Vocês, aí eu contrario qualquer coisa, mas contrariar ele, aí eu não tenho coragem. Você entendeu o que é o Evangelho? Você ainda está cheio de vontade? Você está dizendo ainda:
eu vou fazer na hora que eu quiser. Lembrar de um acontecimento. Nós tínhamos uma irmãzinha preciosa, querida. Ela teve um câncer horrível. Esse câncer entrou na sua coluna vertebral e foi destruindo ela pouco a pouco. E eu me lembro de algumas conversas que a gente teve. Eu me lembro que ela não gostava de verdura de jeito nenhum. E verdura assim, alface, palmito, né? Azeitona. Falei, o cara não gosta disso. Não é quiabo, não é jiló, não é nada assim. Então, um dia, ela ainda estava boa, e um dia nós fomos lá e aí a gente viu ela comendo arroz, feijão, farinha e carne frita. Né? Amém! Aleluia! Aí a gente falou, tu não come verdura não? Aí ela falou, eu, hein? Até nisso vocês querem controlar? Até negócio de comer verdura. Aí, gente, não estou falando com ninguém, não. Eu não tenho lista de ninguém aqui, não, tá? Até verdura. Aí eu falei para ela, não é só verdura, não, é tudo. Deus vai mexer em tudo na sua vida. Vai virar de cabeça para baixo. Te virar. E essa menina converteu. Preciosa, o testemunho dela é precioso. E ela estava muito doente já, nos últimos dias da vida dela. E ela falou para as irmãs que cuidavam dela, eu quero ir lá no sítio. E ela veio. E ela estava muito fraquinha, estava muito acabada. E eu olhei para ela, os olhos dela estavam virando já de uma maneira desordenada. Aí eu falei, é a última vez que ela vai vir aqui. E aquela foi a última vez que ela veio. Ela veio por causa de mim, porque ela me amava, por causa dos meus olhos azuis penetrantes. Ela veio por causa do William. Ela veio por causa do Bruno. Não, gente. Ela veio por causa da igreja, por causa do corpo de Cristo, a quem ela pertencia. E ela veio que ela falou, eu quero estar lá com meus irmãos. E ela deu um tchau e se foi. Naquela semana, ela faleceu. Que preciosos para o Senhor são aqueles que Ele ama. Que preciosa celebração aquela mulher trouxe para nós. Ela derramou o óleo precioso aqui. E ela me marcou. Não fazendo a sua vontade, não fazendo caso desse momento tão precioso que a gente tem. E aquilo ficou dentro do meu coração. Você me marca com sua entrega, ou você me marca com sua luta contra o Senhor. Você me marca dizendo, aqui não, Senhor. Você pode me marcar dizendo, eu tenho um limite, por favor, respeite. Eu não quero
dar limite para o meu dono. Eu não vou dizer não para ele, porque eu conheço ele. E quando ele fala, me entrega alguma coisa, ele já entregou por mim. Quando ele fala, me entrega isso, ele já renunciou também por mim. Quando ele faz alguma coisa, eu entendo claramente o sentido de meu Senhor. Ele é meu dono. Ele é teu dono. Quem é que manda em você aí? Vai, fala. Não fala para mim. Quem é que manda aí? É você mesmo? É você bonitão, bonitona? É você lindão, lindona? Quem é que manda aí? Se é você, você ainda não entendeu que não dá para seguir a Ele cheio de vontade. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo no amplo sentido da palavra. Eu me entrego completamente. E é exatamente agora. Eu me lanço aos seus pés. Eu me jogo diante dele e falo, está aqui, Senhor. Está aqui o homem que mandava. Está aqui a mulher que mandava. Está aqui o homem que tinha vontade. Está aqui o homem que tinha limite. Está aqui o homem que só fazia o que gostava. Eu me rendo. Pare de brigar. Entre nesse lugar de gozo. Porque o Senhor tem um gozo no coração dele, de ver os filhos dele totalmente entregue a ele. Tem um gozo no coração do Pai. O gozo dele é completo. Quando a gente pode falar, estou completamente apaixonado por ti. Você me alcançou 2 vezes. Primeiro você me fez, e depois você me comprou. Você foi lá me comprar. Faz da sua experiência. Faz da sua experiência com Jesus uma experiência maravilhosa. Entra no gozo do Senhor. Entra no lugar de autoridade. Entra no lugar de descanso. Pare com essa briga, com essa guerra dentro de você. Pare de continuar pensando que você é um sábio, quanto sua atitude é de tolo. Diga forte e contundentemente: eu me entrego. Eu não sou dono, tu és o dono. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono da minha vontade. Não sou eu o Criador, eu sou uma criatura. Eu quero o meu Senhor. Eu quero o seu descanso. Eu quero viver para Ele. Eu quero amá-lo de todo o meu coração. Eu não vou entrar nessa luta. Briga você. Mas você só pode experimentar esse gozo se você experimenta essa renúncia feliz, alegre. Eu deixei tudo, inclusive
tudo e qualquer coisa que Ele tenha que falar. Eu quero dizer para vocês, eu quero renunciar a qualquer coisa. Eu quero renunciar a qualquer coisa. Se o Senhor está falando que eu tenho coisa que eu tenho que renunciar, eu quero colocar essas coisas agora na frente do Senhor. E eu falei, eu quero entregar. Tchau, tchau, Senhor, você venceu. Não tenho mais coragem de ir adiante. Aleluia. Desfruta o gozo do Senhor. Recebe a paz que só aquele que entrega tem. Por favor, me ouça como a voz do Senhor, não como a voz de alguém que se opõe a você. Eu não estou me opondo a você, querido, nem a você, querida. Eu estou sendo usado por Deus, para mim e para você. Se o Senhor nunca foi tão claro, hoje Ele cumpre mais uma etapa dentro de você, onde com clareza Ele fala, renda-se, renda-se, entregue-se a mim.